Essa disciplina Certificações da Qualidade, né, agora na semana 2, né. Na semana 1, nós terminamos, né, a aula da semana 1 falando sobre os princípios da qualidade, né. E por que que isso é importante, né, porque os princípios da qualidade são aqueles, princípios, fundamentais, né, para que a gente assegure, né, através das normas e sistemas de gestão da qualidade, o alcance da satisfação dos clientes, né, e o interesse das partes interessadas, né. Então os princípios são, caminhos norteadores, né, para que o sistema de gestão da qualidade ele possa alcançar esses objetivos, né. Então vamos agora então compartilhar, né, compartilhar a nossa o nosso módulo, né. Nós vamos falar então de, né. Então o primeiro tema que a gente vai discutir aqui, né, continuando, é o princípio 5, né, e o princípio 5 ele é um enfoque sistêmico para a gestão, né. Então quando a gente fala em enfoque sistêmico para a gestão, né, a gente está falando em que nós queremos, né, fazer com que haja um entendimento da empresa como uma série de processos interrelacionados, né, e que eu saiba exatamente, qual que é o impacto de um determinado processo em um outro processo, né. Então saber a interação entre os processos, né, e o que se espera, né, de um processo em relação à sua entrada e à sua saída em relação ao impacto de um outro processo, né. Então na verdade enfoque sistêmico para a gestão é identificar, compreender e gerenciar um sistema de processos interrelacionados, né, para um dado objetivo de melhorar a eficácia e a eficiência da organização, né. O sexto princípio é o princípio de melhoria contínua, né. Então a melhoria contínua deveria ser um objetivo permanente da organização, né. O Kaori Ishikawa, né, ele dizia que, né, se esperaria, né, que houvesse um entendimento, né, em toda a organização, né, de que era necessário, né, ser melhor hoje do que eu fui ontem, né, e ser melhor amanhã do que eu serei hoje, né. Então esse pensamento de melhoria constante é o pensamento da melhoria contínua, né. Então só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência, né, não deve ser um objetivo, e sim um hábito, né. Aqui, quando a gente fala em melhoria contínua, né, e a gente fala em melhoria da qualidade, na realidade a gente tem que olhar esses 2 elementos, né. Olhar o elemento eficácia e olhar o elemento eficiência, né. Então quando eu busco um determinado resultado, né, o atingimento de um determinado resultado, nós estamos falando em eficácia, né. Então a extensão na qual as atividades planejadas são realizadas, né, e os resultados planejados são alcançados, né. E a eficiência, nós já estamos falando entre alcançar o resultado esperado pela organização com os recursos adequados, né, ou com os recursos planejados pela própria organização, né. Então quando a gente olha a questão da melhoria contínua, né, o principal modelo que a gente observa é o modelo PDCA, né. Então o modelo PDCA ele não é "Please don't change anything", né, ou seja, por favor não mexa nada, né. Na realidade, ele é um modelo, né, que ele foi concebido pelo Deming, lá em meados de 1960, né, que ele é planejar, executar, checar e atuar, né. Então na fase de planejamento, eu tenho que olhar o que eu tenho que melhorar, né, então qual que é o gap, né, qual que é o problema da minha organização, né, depois planejar o que tem que ser feito para melhorar, né, implementar aquilo, as ações necessárias, né, para a melhoria daquele processo, né, depois você checar se aquelas ações que eu planejei foram executadas, né, e checar os resultados, né, e depois retroalimentar o meu sistema, né. Então como melhorar da próxima vez, é o que a gente chama aí de, calçar o PDCA.
né. O princípio 7 é o enfoque factual para tomada de decisão, né. Então decisões eficazes são baseadas em análise de dados e informações, né. Então eu tenho que saber onde eu estou para poder melhorar, né. Então o Demer ele dizia: "Em Deus nós confiamos, para todos os outros devemos nos basear em dados", né. Então é o tal dos KPIs, né, os Key Process Indicators, né, ou os indicadores que vão me dizer qual que é a situação que eu estou, né, ou qual que é a situação que eu estava, né, porque eu posso olhar os indicadores também baseados em dados passados, né, e baseado na situação da onde que eu estou, aonde que eu quero chegar, né, e como eu vou medir o alcance desse resultado, né. Então é tomar decisão baseado em fatos, né. Então quando a gente olha a norma ISO 9001, né, então como que eu determino quais são os indicadores principais da minha organização, né. Então primeiro eu tenho que olhar quais são os processos orientados ao cliente, né, quais são aqueles processos que eu tendo um determinado resultado, eu impacto diretamente a satisfação ou não do meu cliente, né. Olhar os processos de gestão, né, os processos de gerenciamento e olhar os processos de apoio, né, os processos de suporte, né. A partir daí, né, olhar quais são aqueles processos, né, que estão ligados à missão estratégica da empresa, né, definir quais são os processos chaves, né, para minha organização, quais são os fatores críticos de sucesso para esses processos, né, sempre olhando o seu desempenho e o risco, né, para aí sim determinar quais são os indicadores de desempenho, né. Depois no princípio 8, né, na realidade a organização ela não trabalha de uma maneira separada, né, ela necessita também, dos seus fornecedores, né, onde ela vai adquirir os seus insumos, né, os seus serviços, né, as suas matérias-primas, né. Então o princípio 8 é o relacionamento mutuamente benéfico com o fornecedor, né. Então uma organização e seus fornecedores são interdependentes, e um relacionamento mutuamente benéfico aumenta a capacidade de ambos criarem valor, né. Então é o tal do ganha-ganha, né. Então a relação com o fornecedor ela não pode ser uma relação predatória, né, aonde eu quero tirar o máximo desse meu fornecedor, né. Eu tenho que entender que se o meu fornecedor também, ele tiver, né, se beneficiando, né, dessa relação comercial com a minha empresa, né, aí as 2 empresas, né, conseguem obviamente crescer, né. Então agora, uma avaliação, né, de como que está, esses princípios dentro da minha organização, né. Então eu vou olhar, por exemplo, o princípio foco no cliente, né. Como que está esse princípio dentro da minha empresa, né. Que tipo de ferramenta, que tipo de rotina organizacional nós utilizamos hoje para saber, por exemplo, né, se tanto a minha organização está com foco no cliente, ou mesmo se o meu cliente está satisfeito, né. Então nós temos, por exemplo, uma pesquisa de satisfação de cliente, né. Essa pesquisa quando ela é realizada, né, ela consegue capturar especificamente as necessidades, expectativas dos clientes e o que o cliente está realmente percebendo da nossa organização, né. Ela consegue traduzir isso em fatos e depois em ações, né, que eu tenho que tomar dentro da minha própria organização, né. Quais são os fatos positivos que podem ser destacados, né? Que tipo de feedback positivo que eu tenho recebido dos meus clientes, né? Quais são os negativos, né? Aquilo que o meu cliente ele não está satisfeito, né? Ou que eu perceba que pode gerar mais valor agregado, né? Então, qual a situação geral desse princípio dentro da minha organização, né? O que que nós podemos fazer de imediato para melhorar esse princípio dentro da empresa, né? E a longo prazo, né? Então agora a gente começa a tentar enxergar, né, a norma ISO 9001, né, porque como a norma ISO 9001 ela é a base para as demais normas, né, então entender de uma maneira geral os requisitos da norma ISO 9001 vai fazer com que a gente consiga desdobrar isso para as demais normas quando eu estiver, obviamente, me deparando com elas, né, tá. Então primeiro entender, né, que as normas de sistema de gestão, né, elas têm um ponto em comum, né. Então, se tanto a 9001 como a 14, a 45, né, que vai ser o foco desse nosso curso, né, eles têm alguns elementos em comum, né. E esses elementos em comum, né, eles são feitos, né,
dessa maneira, de uma maneira intencional, né, para poder, obviamente, integrar as normas, né, para fazer com que todas as normas elas tenham pontos de interação, né, e pontos onde eu consiga fazer com que todas elas converjam, né, para o mesmo propósito, né, que novamente qual que é o propósito, né? Satisfação do cliente e satisfação das partes interessadas, né, tá? Então esse anexo SL da norma, né, ela tem 10 elementos, né, 30% de cada norma vai ter o mesmo texto, né, o texto vai ser idêntico, né, então, quais são os elementos comuns, né? Escopo, referências normativas, né? Termos e definições, né? Que são itens genéricos da norma, tá? Então, não são elementos auditáveis, né? E aí vem os elementos auditáveis, né? Contexto da organização, né? Então, qual que é o ambiente macroeconômico, né, em que minha empresa se insere, né? Depois o elemento liderança, o elemento planejamento, o elemento suporte, o elemento operação, né, o elemento avaliação de desempenho e o elemento melhoria, né? Então são todos elementos comuns a todas as normas, né? Tá? Então a norma ela está desenhada no sistema PDCA, né? Então o sistema PDCA ele começa com o planejamento das atividades da minha empresa, né? Para atingir os resultados esperados, né? E esse planejamento se baseia, né? Na organização e o contexto ao qual a minha organização ela está localizada, né? Contexto de mercado, contexto de indústria, contexto de clientes, né? Quais são os requisitos dos meus clientes, né? E quais são as necessidades e expectativas das partes interessadas, né? Então aí eu faço um planejamento de como atingir esses objetivos, né? Quais são os objetivos que eu vou determinar para minha organização, né? E aí eu planejo isso, né? E realizo isso através das operações de apoio e operação, né? Depois avalio o desempenho e checo, né? E na checagem aqui eu observo a questão da melhoria contínua, né? E tudo no centro, né? Obviamente uma empresa, ela é feita por pessoas, né? E aí tem a liderança da organização, né? Direcionando as pessoas para um objetivo, né? E qual que é esse objetivo? Satisfação do cliente, né? Seja título de produtos ou seja tipo de serviços, ok? Tá? Então, o primeiro elemento é o elemento contexto organizacional, né? Então, quando a gente fala em contexto organizacional, né, é entender o que é a minha empresa, né? Quais são os grandes desafios, né, aos quais a minha empresa ela está sendo solicitada, né, pelos seus clientes, pelo seu mercado, né, pelos acionistas, né? Quais são as partes interessadas à minha organização, né? Qual que é o escopo do meu sistema de gestão, né? Quais são as questões internas e externas, né, que podem afetar o desempenho da minha organização, né? E como eu estruturo os meus processos, né, para poder, obviamente, atender, né, a esse planejamento ao qual a empresa ela está direcionada, né? Então, quando eu falo em necessidades e expectativas das partes interessadas, né, é primeiro entender quais são as partes interessadas, né? Então, aqui a gente divide nas partes interessadas internas, né, que são os stakeholders internos, né, e as partes interessadas externas, né, que são os stakeholders externos, né? Então, como parte interessada interna, nós temos a própria direção da empresa, né, os acionistas, né, e os funcionários. E como parte interessada externa, aí nós temos os nossos clientes, os nossos fornecedores, o governo, né, a própria sociedade, né, e por que não os nossos concorrentes, né? Então tudo isso eu tenho que entender, né? Qual que é a demanda, com o que é que cada parte interessada espera da minha organização, ok? Tá? Depois, determinando o escopo do meu sistema de gestão, né? Então, baseado no contexto organizacional, né? Como que eu vou definir esse escopo,
né, da minha organização, né. Então o escopo se entende qual que vai ser os limites, né, do meu sistema de gestão da qualidade. Então ele vai ser, por exemplo, o meu sistema da qualidade, ele vai envolver desde a parte de desenvolvimento, desde a parte de fabricação, distribuição e venda do meu produto no mercado e assistência técnica, tá. Então esse é o escopo, né. Então ao ter esse escopo, eu tenho que definir questões externas e internas, né. Então, por exemplo, se o meu produto, né, ele é um produto que exige, por exemplo, logística reversa, né, quando eu estiver olhando, né, a questão da distribuição do produto, eu tenho que enxergar também o retorno, né, desse produto pós-vida para minha organização, né. Depois, os requisitos das partes interessadas, né, pertinentes, né, e quais são efetivamente os produtos e serviços que a minha organização ela vai realizar, né. Depois, a partir do entendimento, né, do contexto organizacional, né, a partir do entendimento de qual que é o escopo da minha organização, é identificar quais são os processos necessários, né, para a realização das atividades da minha empresa que vão convergir, né, com os resultados esperados pela minha organização, né. Então, primeiro, determinar quais são esses processos necessários, né. Então, por exemplo, um processo é o processo de inteligência de mercado, né, processo de enxergar os resultados da organização, né, o processo posso ter um processo que é desenvolvimento das pessoas, né, posso ter um processo que é gestão de manufatura, né, posso ter um processo que é gestão de compras, né, entendendo que os insumos e as matérias-primas adquiridas pela organização, né, tem um fator preponderante na qualidade do meu produto, né, e aí a partir da definição dos processos esperados pela minha organização, quais são as entradas e saídas desses processos, né. Então, por exemplo, na área de compras, a saída esperada é que eu compre uma determinada matéria-prima, né, no custo, na qualidade, né, e no tempo desejado pela organização, né, para que eu não cause problemas com a produção a nível de qualidade daquele insumo que está entrando, né, a nível de prazo de entregue, né, e também não comprometa a minha organização no custo, né, ao qual aquela matéria-prima está sendo colocada, que pode impactar, obviamente, no nível de lucratividade do meu produto final, né. Determinar a sequência e interação desses processos, né, definir quais são os critérios e métodos, né, que eu vou controlar esses processos, né, definir quais são os recursos necessários para operar esses processos, né, quais são as autoridades, responsabilidades de cada um que está dentro dos processos, né, quais são os riscos e oportunidades daquele processo, né, quando tiver algum problema, alguma mudança, né, como que eu garanto a continuidade daquele processo, né, e qual que é o mecanismo de melhoria contínua desse processo, né. Então tudo isso é quando a gente olha o panorama processo, tá. Então quando a gente fala em interação dos processos chaves, né, é entender primeiro quais são os processos, né, qual é o seu sequenciamento, né, e qual que é a interação, né. Então o processo A ele vai para o processo 1 vai para o processo 2, né, depois o processo 1 ele sai como saída do processo 3, né, o processo 3 vai para o processo 4 e o processo 4 vai para o processo 2, né, e o processo 4 também ele interage e retroalimenta o processo 1, né. Então qual que é a interação dos processos, né, e tudo aquilo que a gente já falou, né, sequência e interação, critérios para operação, né, recursos, né, como que eu vou medir esse processo, né, para alcançar os resultados esperados pela organização, né. Então na realidade como que eu escolho quais são os processos principais da minha organização, né. E aí tem que enxergar então qual que é a minha visão, missão da minha empresa, né, qual que é o plano de negócios da minha organização, né, ligado com a estratégia, né, entendendo qual que é o direcionamento da minha empresa, quais são os recursos que a minha organização tem, né, quais são os objetivos, para aí sim determinar quais são os processos chaves para a minha organização, né. Então, na realidade, quem é capaz de definir quais são os processos chaves, né? Definir os objetivos, alocar recursos, suportar a equipe e cobrar os resultados, né? Na realidade, é a direção da empresa, né? Que é só ela que tem condição
de entender a organização como um todo, definir quais são os processos mais críticos para o negócio e poder dar o suporte necessário para que esses processos tenham a importância devida dentro da organização, tá? Então, aqui um exemplo, né? Eu tenho processos, né, interagindo, né? Então, aqui, marketing vai fazendo a promoção do produto, né? E o meu cliente devolve quais são as suas necessidades, as suas expectativas, né? A área de marketing, ela entende isso e devolve para a área de vendas, né? O que é que o cliente necessita, né? Então, o marketing também manda para a área de pesquisa quais são os produtos que o cliente necessita, né? Aí eu vou desenvolver produto, né? A partir do desenvolvimento de produto, eu mando especificações para minha área de produção, né? E mando também especificações de material, por exemplo, para minha área de logística, né? A minha área de logística devolve matéria-prima, tá? E aí, a minha área de vendas, né? Manda propostas para os meus clientes, recebe pedidos dos meus clientes, né? Vendas entrega pedido para a nossa área de PCP, né? PCP entrega a programação para a produção fabrica e devolve produtos acabados para a minha empresa, né? E aí eu vou lá e faturo produtos para o meu cliente, tá? Então é isso que a gente enxerga como abordagem de processo, né? Para entender essa organização como uma série de processos interrelacionados. Tudo bem? Tá? Aqui um modelo de processo, né, baseado no diagrama da tartaruga, né? Então aqui quais são as entradas do meu processo, né? Então se é um processo produtivo, né, a saída é o produto acabado, né, na qualidade, no tempo, no prazo, no custo, né? A entrada, por exemplo, são as matérias-primas, né? A com o que são as máquinas, os equipamentos, né? Tá? Com quem é a matéria-prima, qual que é a qualificação da matéria-prima dos meus operários, né? Para que possa executar aquele produto, né? Como são as instruções e os métodos de manufatura, né? Tá? Aqui como que eu vou medir a saída do meu processo, né? Então são os 7 M's, né? Aqui, por exemplo, né, um exemplo em gestão de pessoas, né? Então, o que eu quero são pessoas atraídas, retidas, leais, competentes, comprometidas, motivadas, satisfeitas, né? E o que entra aqui? Diretrizes organizacionais, plano de negócios, pesquisa de cargos e salários, né? Mapa de competências, né? O que eu preciso, legislação, né? Aqui é infraestrutura interna e externa de RH, né? Os recursos humanos, né? Quais são os mecanismos que a minha área de RH tem e aqui os meus indicadores de RH, tá? Aqui o outro elemento, né, que é liderança e comprometimento, né, tá? Então aqui principalmente enxergando, né, que é a alta direção, né, a direção da empresa que vai determinar, né, principalmente um modelo de exemplo, né, a ser cascateado pela organização inteira. Tá? Então, a alta direção ela deve demonstrar liderança, né? Principalmente em responsabilizar-se pela eficácia do sistema, né? Definindo a política, né? Assegurando a integração desses requisitos nos processos internos da organização, né? Mentalidade de risco, né? Dar os recursos necessários, a importância dos sistemas de gestão da qualidade, né? Tá? Engajando, apoiando as pessoas para contribuir com o resultado, promovendo melhoria e apoiando outros papéis pertinentes à gestão, né? Tá bom? Tá? E aqui, pessoal, e aqui terminamos também, né, a nossa aula dentro do módulo 2, né? Novamente agradeço aí a participação de todos vocês, né? E nos vemos aí no próximo módulo, né, na semana 3, tá bom? Muito obrigado e até lá.